gente, tudo bom com vocês? Então, tô sumidão, né? Mó tempão que eu não apareço por aqui, mas é um motivo nobre, tá? Eu até falei com vocês em um story meu que eu tava trabalhando muito, produzindo muita aula, organizando muita coisa e acabei ficando sem tempo para produzir conteúdo para o canal. No nosso último encontro, no nosso último vídeo, eu conversei com as gestoras educacionais, a Ana Cláudia e a Angélica, falando sobre a série da pandemia, né? Eu venho conversando sobre os aspectos da pandemia com vocês há um bom tempo e as dificuldades que toda a equipe educacional vem encontrando para trabalhar, as dificuldades dos alunos, dos docentes, né? E aí, nesse último vídeo, a gente meio que encerrou. Mas aí eu me peguei numa grande problemática, né, novamente em torno desse assunto, que diz respeito à avaliação. E aí muitas pessoas vieram me perguntar, mas gente, como é que esses alunos nesse período de pandemia vão ser avaliados, né? Qual é a posição do MEC em relação a isso? Como é que as secretarias estaduais, as secretarias municipais estão se posicionando? Bom, ao conversar com alguns colegas, com alguns amigos, eu descobri que a maioria das escolas não estão ainda com orientações e instruções a respeito de avaliação. O MEC ainda não emitiu uma nota oficial, né, produziu alguma coisa para falar sobre isso. E as escolas, elas se encontram naquele vai ou não vai, né? Volta ou não volta. Aqui no Rio de Janeiro, né, falando especial do meu estado, toda semana quase sai uma nota dizendo que vai voltar tal dia e tal mês, e eles voltam atrás, né, porque a população não quer, principalmente quem tem filho pequeno, por causa do risco. A gente ainda não tem uma vacina, né? Então como é que você vai voltar para a escola com o vírus à solta sem uma vacina? Então a pressão popular tá bem grande também. E aí nessa brincadeira da escola volta, não volta, a gente fica meio sem saber a respeito de avaliação, né? De como acontecer isso. Então, eu vou falar um pouco, tá? Brevemente, sobre essa questão, porque eu sinto que tem muitos colegas que se sentem perdidos, né? Em especial por não ter uma ordem fixa, uma orientação de como proceder com isso. Então eu sou professor, estou atuando. Então, como eu vejo essa questão e como eu tenho feito para trabalhar essa questão? Quando você está lecionando online, a gente já percebeu que a gente mudou todo o nosso esquema, né? A gente teve que reestruturar todo o nosso planejamento de ensino e a escola também teve que se adaptar a isso. Então, quando você fez essa reformulação do seu planejamento, automaticamente você aplica exercícios juntamente com os conteúdos de aula, você consegue fazer um determinado trabalho. Pelo menos eu venho conseguindo aplicar exercícios, atividades, até apresentações de trabalho eu consegui fazer, tá? Então, eu tenho me aproveitado desses trabalhos, dessas dinâmicas que eu venho conseguindo fazer nas minhas aulas, para utilizar como um determinado critério de avaliação. Eu sou professor do ensino técnico e profissionalizante também. O ensino técnico profissionalizante, eles mantiveram, né, pelo menos onde eu trabalho, eles mantiveram as avaliações normalmente, apresentações de trabalho, avaliações de maneira online, tá? É privado, né? Eu trabalho numa empresa privada nesse caso. Mas no ensino público, eu acho que o professor ele pode fazer o aproveitamento de tudo que ele faz, ele já pode fazer as suas anotações, fazerem as suas considerações a respeito dos seus alunos, para quando tiver algum tipo de orientação a respeito de avaliação, ele poder ter um critério, ele poder fazer uma avaliação, ele ter um ponto de saída, né, um ponto de partida, né, ele poder se nortear. Então eu sempre achei, tá, isso quanto pedagogo, eu sempre achei que tudo que o aluno faz na sala de aula, tudo que ele produz é passível de avaliação, né? A avaliação não é só um pedaço de papel cheio de questões, né? Você avaliar um aluno é você avaliar ele num todo, não é? É você avaliar o desenvolvimento dele, o empenho dele, o interesse, né? O que ele trouxe para a sala de aula, quanto ele participou, o que ele contribui comigo, com os conteúdos, né?
Ele não é só um pedacinho de papel. Então existem muitas formas de você avaliar um aluno, de você identificar a evolução dele, né? Observar se ele realmente está aprendendo alguma coisa, se ele conseguiu se desenvolver e atingir as metas que você estabeleceu, quanto professor, e também diante do currículo da escola, da proposta pedagógica. A gente consegue fazer isso. Então eu acredito que nesse momento que a gente não tem certeza sobre avaliação em período de pandemia, a gente pode e deve estar reforçando esse hábito da avaliação contínua e de observação, tá? E eu acredito que seja um hábito que a gente não deva fixar somente nesse período de pandemia, mas a gente deve levar ele mesmo quando nós retornemos para o presencial, tá? O professor ele precisa ter um olhar diferenciado para avaliação e perceber que nem sempre prova alguma coisa, né? Muitas vezes a gente tem um aluno excelente que ele demonstra em sala de aula, que entende muito bem dos conteúdos, que sabe muito bem, interage com a gente, participa das aulas, mas tem um bloqueio enorme quando pega uma prova para fazer. E aí esse aluno ele é lesado, ele é prejudicado porque ele não alcança essa nota, e isso muitas vezes causa um trauma ou um impedimento, tá, no desenvolvimento dele no processo de ensino-aprendizagem. Porque ele se sente, a grosso modo, falando burro, né? Ele se sente incapaz. E aí o que acontece? Isso retarda a criatividade, retarda a participação dele, retarda o processo de ensino-aprendizagem, como eu já falei, e a gente muitas vezes perde até esse aluno. Então, que a gente aproveite esse momento da pandemia para modificar a nossa forma de avaliar, para modificar o nosso olhar a respeito de avaliação e para a gente valorizar o nosso aluno como um todo, né? Ninguém é só um pontinho, né? Nós somos vários pontinhos a serem observados, a serem estimulados. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E eu acho que eu, quanto professor, quanto pedagogo, é a dica que eu dou para o pessoal que está com dificuldade de fazer uma avaliação, né? Gerar uma avaliação, já que talvez eu não possa utilizar da prova de papel, né? Eu não posso reunir e fazer aquela prova, mas eu posso avaliar por outros meios. Uma coisa que me incomoda muito quando a gente fala dessa questão da pandemia é a respeito dos alunos que não estão tendo acesso à tecnologia e aos materiais escolares, né? São as famílias mais pobres, isso tudo dificulta. De fato, é muito complicado de você fazer todo esse processo que eu estou falando com vocês com um aluno que não tem acesso à tecnologia e não está conseguindo ter acesso à escola. E aí a gente pode se perguntar assim, o que fazer? Bom, muitas escolas estão conseguindo contato com essas famílias por meio de ação presencial. Como assim? As famílias vão nas escolas, em determinados períodos, buscar o material físico, tá? Para o aluno estudar, né? O conteúdo, como a gente fala. E eu já até propus em outros vídeos que nesse momento seria interessante que o orientador pedagógico, orientador educacional, ou mesmo até o professor, um professor da turma, pudesse conversar com o aluno, sabe? Sem aglomeração. Que ele pudesse analisar como é que está esse aluno, o que está acontecendo, bater um papo com ele rapidamente. Eu acredito que isso seria mais interessante para o papel do orientador, no sentido dele averiguar como é que está aí o estágio, né? Como é que está o processo de desenvolvimento de ensino-aprendizagem, como é que ele está vendo. De qualquer forma, ainda é complexo, mas pelo menos esse aluno ele não vai ficar largado, né? Falando na linguagem popular. A gente consegue fazer o mínimo de uma sondagem para saber como é que ele se encontra, né? O que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, e assim vai seguindo. É claro que, numa realidade que nós temos turmas imensas, né? É complicado a gente conseguir fazer isso com todo mundo. Mas, assim, uma grande maioria tem acesso à tecnologia, tá? Pelo menos na realidade onde eu vivo, muitos alunos têm acesso com dificuldades, tá, gente? Tem acesso com dificuldades porque a internet é paga, né? A tecnologia para você usar um notebook, um celular também é pago. Há dificuldade, muitas vezes tem que compartilhar smartphones entre todos os componentes da família, notebook, enfim. Mas ainda consegue acontecer. Então, assim, sendo uma minoria, digamos assim, de pessoas que têm zero acesso,
dá para você se esforçar um pouco quanto profissional e tentar dar um pouquinho de assistência para esse aluno. Outra questão que levantaram, que vieram perguntar a respeito da pandemia, é sobre o retorno das aulas. E muito se fala de segurança, né? Como eu falei no início do vídeo. Porque ainda não tem uma vacina, os pais e os responsáveis estão preocupados de retornar e as crianças ficarem doentes. Aqui no Rio de Janeiro a gente viu que algumas escolas que tentaram o retorno, os professores se contaminaram. Houve até o falecimento de uma diretora de uma escola estadual, se eu não me engano. Em Manaus também aconteceu a mesma problemática. Então, de fato, a preocupação com a saúde é o item principal. Mas tem uma coisa que eu me pergunto, que eu acho que todo mundo deve se perguntar. Basicamente, faltam 3 meses para se encerrar o ano letivo. E aí a pergunta que eu deixo para vocês é: adianta de alguma coisa voltar para a escola e em 3 meses vai dar para fazer alguma coisa? A gente vai conseguir desenvolver realmente um bom trabalho presencial em 3 meses? Eu, quanto profissional, acredito que a gente, ao longo desses 6 meses de quarentena, né, de distanciamento social, nós conseguimos desenvolver uma espécie de planejamento, um ritmo de trabalho, utilizando aí a educação remota, né, o ensino remoto, em caráter emergencial, né, que a gente vem vivendo hoje em dia. E eu acredito que quebrar esse ciclo agora não é algo que vai ser benéfico, tá? Os alunos, eles já estão minimamente adaptados, os professores também. Então eu acredito que a gente retornar para o presencial agora vai ter que fazer uma nova adaptação, uma readaptação novamente para esse ensino presencial. Nem todos os alunos vão retornar, nem todas as famílias vão querer liberar os seus filhos, né, os seus pequenos e adolescentes para a escola por motivos de segurança. Então eu acredito que vai ser mais prejudicial, né, do que vai ajudar, tá? Do que vai ser benéfico. Então isso é uma questão também que eu acho muito interessante de se pensar. O que fazer em 3 meses, já prestes a encerrar o ano? Vai voltar para quê? Para fazer o quê? Né? Então eu acho, tá, uma opinião particular minha, quanto profissional, quanto professor, eu acredito que há totalmente a condição da gente continuar nessa educação remota até o final do ano. E em 2021, se Deus quiser, com a vacina aí, a gente inicia um trabalho de reconstrução da modalidade presencial, né, da readaptação dos alunos, reintegração, né, que a gente possa aí começar do zero, fazer as análises, né, verificar como é que está o nível de aprendizagem, o que aprenderam, o que não aprenderam, o que a gente pode fazer para tapar essas lacunas que ficaram, tá? E isso tem que ser um processo feito com cuidado, com calma, com atenção, e a gente precisa de tempo para fazer isso. Então não vão ser em 3 meses que a gente vai conseguir resolver. E isso se aplica, né, se alguém vier perguntar assim, poxa, mas e quem está em casa, sem acesso a educação remota, sem acesso à tecnologia? Bom, ele está sendo prejudicado, infelizmente. Ele não teve o amparo que deveria ter, né? As nossas políticas educacionais não funcionaram, não foi feito nada que suprisse essa carência, infelizmente, a todos. Mas aí fica mais uma pergunta. Ele voltar para a escola, a gente vai conseguir resolver em 3 meses todos os problemas que foram causados pela pandemia no decorrer do ano? Vai ser o suficiente? Não, não vai, né? Não será o suficiente também. Então, eu parto do princípio que é melhor a gente fazer algo bem feito do que a gente fazer algo pela metade, né? Quanto profissional. Então, que nós continuemos o nosso trabalho, fazendo da melhor forma possível, e que no início do ano que vem a gente consiga aí, reconstruir e elaborar um novo trabalho para um novo ano, com novas perspectivas, com novas metas a serem alcançadas, principalmente porque a gente se deparou em 2020 com um ano muito atípico, tendo que aprender a modificar o nosso planejamento, tendo que aprender a dar aulas de forma diferente, aprender de forma diferente. E em 2021 eu acredito que tudo isso vai mudar novamente, porque a gente vai ter que ver que impactos essa educação não presencial, esse ensino remoto causou no nosso aluno e causou na gente também quanto profissional, né?
Então, foi um ano de 2020 de muita reflexão, muita autoanálise quanto profissional. E 2021 a gente vai ser posto à prova, né? Vai ser um momento da gente ter realmente o famoso olhar diferenciado para o nosso aluno, analisá-lo junto ao corpo pedagógico, a equipe diretiva, né? Para poder ver o que deu certo, o que não deu, e suprir toda essa carência e tocar o barco para frente. Tá bom, gente? Então vim aqui rapidinho hoje, o vídeo ficou mais curtinho, porque eu sou falador pra caramba, mas eu vim aqui rapidinho hoje pra gente falar um pouquinho sobre essas questões. Eu prometi que eu não ia falar mais sobre pandemia, mas é impossível não tratar desse assunto, porque a gente está vivendo isso na pele, a gente está vivendo isso no nosso cotidiano, todo dia na sala de aula, e não só dentro da sala de aula, mas fora dela também. E eu achei pertinente a gente conversar um pouquinho sobre avaliação e conversar um pouquinho sobre esse retorno, né? Então, gente, queria pedir para vocês deixarem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso que eu acabei de falar. Qual é a opinião de vocês acerca de avaliação, acerca de retorno às aulas? O que vocês pensam? Vamos compartilhar. O EduConnect é para isso, é para a gente se conectar, para a gente compartilhar experiências, opiniões e a gente juntar isso tudo e fazer o quê? Uma melhor educação, né? Que é o que a gente merece quanto profissional e os nossos alunos também. Tá bom, pessoal? Queria agradecer quem está aqui assistindo o vídeo comigo. Muito obrigado. Desculpa o sumiço mais uma vez. Nos sigam nas redes sociais, pessoal. Tem canal no YouTube, tem aqui no Instagram, tem no Facebook, a página, né? Tem várias formas de se comunicarem com a gente, se comunicar comigo, tá? E quem quiser propor também um tema para a gente estar conversando, para a gente estar falando, deixa nos comentários, não tem vergonha não. Ó, Yuri, eu gostaria que você falasse sobre tal tema, tá? E aí, às vezes eu convido alguém para conversar aqui comigo, que seja mais especialista, né? Que seja um especialista na área, às vezes entenda melhor do que eu, que a gente sabe que a educação, ela tem um campo de atuação muito vasto, né? Então, não dá para ser especialista em tudo. Mas quando a gente não domina totalmente o assunto, o que não me falta são amigos na área de educação, especialistas e que falam muito bem. A gente vem vendo aí, né? Eu venho trazendo muitos colegas para conversarem comigo, que são experts nos assuntos que eles se propõem a falar e ajudam muito a gente a compreender a educação de uma maneira geral, tá bom? Galera, eu fico por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!